bem? Nesse vídeo nós continuaremos o nosso estudo dos circuitos grampeadores de tensão. Eu vou mostrar para vocês mais dois exemplos, considerando agora a presença de uma bateria no circuito, além do diodo e do capacitor aí, são os elementos principais do nosso circuito grampeador. Agora nós temos a presença de baterias nos dois circuitos, né? A gente vai analisar esses dois circuitos considerando o sinal de entrada de onda quadrada simétrico. Aqui agora eu coloquei valores. Estou trabalhando com 12, a tensão máxima positiva, e menos 12 a negativa. E a bateria é uma bateria de 3 volts. Lembrando que na nossa análise a gente considera o diodo ideal. Então no semiciclo positivo, o que eu vou fazer? Eu vou considerar uma entrada positiva. Eu vou vir aqui desenhar uma fonte, simbolizando o meu sinal de entrada. Essa fonte, ela é uma fonte de 12 volts. Lembrando que, sempre na análise desses circuitos, a gente considera o capacitor carregado. Para a gente avaliar o capacitor carregado, a gente tem que observar, né, como esse capacitor foi carregado lá ao energizar o circuito. No primeiro instante que eu energizei o circuito, o capacitor foi carregado. E ele foi carregado por essa malha aqui. Né? Então, quando eu liguei o circuito, o capacitor estava descarregado. Como ele estava descarregado, eu apliquei, né, uma tensão no semiciclo negativo. Lá no início, nós tínhamos a bateria inversa, né? Se eu desenhar aqui, nós tínhamos a bateria nesse sentido. Como a bateria estava inversa, nós polarizamos esse diodo diretamente, né? Essa tensão aqui que era positiva e essa aqui negativa, fez com que o diodo fechasse, fosse uma chave. E se a gente observar, essa bateria da fonte de entrada está em série com a bateria de 3 volts. Tá aí 12 mais 3, 15. Então, surgiu uma corrente aqui, né? E o capacitor carregou quase que instantaneamente com essa polaridade. Corrente entrando aqui e saindo aqui. Daí a gente tem 15 volts de tensão carregada no capacitor. Bom, voltando para a nossa análise inicial, vou colocar aqui a bateria com 12 volts com a polaridade do semiciclo positivo. Então, no semiciclo positivo, eu tenho um sinal de entrada que é compatível com o sinal DC de 12 volts. Esse sinal DC de 12 volts, ele vai se associar com essa tensão armazenada pelo meu capacitor. O capacitor, né, é o nosso elemento que realmente gera o efeito de grampear o sinal, de grampear a tensão. Por que isso? Porque ele armazena energia. Então, num ciclo, ele armazena energia. E a partir daquele momento, essa energia que é armazenada, ela faz com que, em alguns instantes de tempo, ou em alguns intervalos, esse capacitor forneça energia para a carga. Né? Faça parte da fonte de alimentação. Então, nesse caso, tem menos mais, menos mais. Então, 12 mais 15, nós teremos 27 volts. Só que esses 27 volts, se a gente avaliar, eles não são suficientes com essa polaridade para polarizar o diodo diretamente. Por quê? Porque esse negativo está aparecendo aqui no anodo e esse positivo vai aparecer nesse ponto aqui. Eu tenho uma bateria de 3 volts agora, nesse intervalo, nesse ramo. Só que essa bateria de 3 volts, por mais que ela, em condições de polaridade, ela está polarizando o diodo diretamente, nós temos dois elementos, que é a tensão de entrada mais a tensão do capacitor, que tem polaridade reversa em relação à polaridade da bateria. Então, menos mais, menos mais. Aqui eu tenho mais e menos. Então, esses 27 volts aqui do equivalente desses dois elementos vai anular essa tensão aqui da bateria. Anulando essa tensão da bateria, essa malha, né, vai estar desligada. Por quê? Porque o diodo estará com o negativo embaixo, no anodo, e um potencial maior no catodo, de acordo com a polaridade dessas duas fontes, fazendo com que esse circuito aqui, ó, esteja aberto. Como esse circuito está aberto, é como se ele não existisse. Então, durante todo o semiciclo positivo do sinal de entrada, é como se não existisse esse pedaço aqui.
Então, o que nós teremos no nosso circuito? Uma fonte, um capacitor, que se comporta como uma fonte também, e uma carga, um resistor. Então, a tensão no meu resistor será a tensão dessa bateria mais a do capacitor. Então, nós teremos basicamente 27 volts, que será 12 mais 12. Então, nós teremos uma tensão, vou desenhar aqui de uma forma mais próxima, né, da questão da escala. Nós teremos uma tensão aqui de 27 volts no semiciclo positivo. Eu apliquei 12 na entrada, saída com 27. E ao inverter essa polaridade, a partir do momento que eu inverto essa polaridade, vou vir aqui e colocar mais embaixo e menos em cima agora. Agora analisando o semiciclo negativo, onde eu estou aplicando menos 12 na entrada do meu circuito. Nessa situação, o que acontece? Esse capacitor foi carregado com 15 volts. Né? Como ele está carregado com 15 volts, a bateria agora está se opondo à polaridade do capacitor. Então eu tenho 15 e eu tenho 12. Mais, menos, menos, mais. Então vai ser os 15 menos os 12. Quem ganhou? Foi os 15. Então essa polaridade ganhou. Porém, eu tenho que considerar que esses 12 está ajudando essa bateria de 3. Então, na verdade, eu tenho 12 mais 3. Eu tenho 15 volts nessa polaridade, menos mais. E o meu capacitor ficou carregado com 15. Então, esses 15 na polaridade menos mais, vai anular os 15 volts do capacitor. É como se a gente estivesse somando duas fontes em antissérie. Né? Essa fonte aqui de 15 e essas duas que estão associando em série e ligadas em antissérie com essa aqui. Então, essa fonte vai anular essas duas. Consequentemente, esse diodo se manterá desligado. Esse diodo se mantém desligado, é como se não existisse essa malha aqui. A gente poderia apagar, esse ramo aqui, a gente poderia apagar esse ramo. Esse ramo não existe, porque o diodo está aberto. Eu estou aplicando um potencial na condição mais e menos de 15, porém, de forma reversa, mais e menos, eu estou aplicando os 15 do capacitor. Então, o diodo estará se comportando como uma chave aberta. Consequentemente, essa tensão menos essa tensão vai me resultar na saída em um sinal de 3 volts. Se eu observar, eu tenho esses 3 somando com esses 3. Só que nessa condição, o diodo saiu fora. O diodo desligando, eu estou desligando essa malha. Essa bateria não tem mais influência no meu circuito. Vejam que dessa forma, né, se eu tirei esse ramo e esse ramo ficou fora, é como se eu apagasse essa parte aqui do circuito. Então nós teremos uma fonte de 12, uma fonte de 15 e um resistor, que é a minha carga aqui de saída. Então a tensão no resistor vai ser o resultante, né, da associação das duas fontes, dessa de 15, que é o capacitor, e dessa de 12. Então 15 menos 12 será 3. Então a fonte que vai prevalecer é a fonte representada pelo capacitor. Então na saída nós teremos uma polaridade aqui mais e menos, em função da polaridade do capacitor. Então será um valor de quanto? Um valor de 3 volts. Então aqui nós teremos durante todo o meu semiciclo negativo um sinal de 3 volts. E aí daqui para frente esse ciclo se repete. Então esse ponto aqui, eu vou escrever aqui para identificar esse ponto, nós teremos 3 volts. Vou preencher aqui para facilitar. Então esse ponto aqui, durante o semiciclo positivo, meu sinal vai para 27. Durante o semiciclo negativo, meu sinal vai para 3 volts. O que eu fiz aqui? Eu grampeei o meu sinal de entrada, joguei ele basicamente para o zero. Se não tivesse essa fonte, essa bateria de 3 volts, eu teria deslocado ele para 24 volts. Porém, com a inserção dessa bateria de 3 volts, nós deslocamos ele mais 3 volts para cima. Foi isso que essa bateria gerou de efeito aqui para o nosso circuito. Se ela não existisse, o meu sinal, o menor valor do meu sinal de saída seria 0 e não 3 volts. Eu grampeei ele mais 3 volts para cima do eixo, do zero do meu eixo X aqui, da minha tensão.
Agora, avaliando o nosso próximo circuito, a gente tem uma tensão de entrada similar. Vejam que essa tensão de entrada é idêntica à tensão de entrada anterior, 12 positivo e menos 12. Agora, o que eu alterei aqui nesse circuito? Eu alterei a posição da bateria. A bateria, ao invés de ser positiva em cima, negativa embaixo, agora ela está negativa embaixo, positiva em cima. A gente vai avaliar o que essa inversão provoca de efeito, né, no processo de grampear um sinal. Basicamente, analisando o semiciclo positivo, nós faremos da mesma forma que anteriormente. Nós colocaremos aqui uma bateria, simbolizando o semiciclo positivo do meu sinal de entrada, onde nós temos mais e menos. Então, nós temos 12 volts aqui na entrada. Estamos considerando que esse capacitor foi carregado. Ele foi carregado como? Ele foi carregado nesse sentido. Lá, ao energizar o circuito, quando aconteceu o primeiro semiciclo negativo do sinal de entrada, nós tivemos positivo aqui e negativo aqui. Consequentemente, polarizamos esse diodo diretamente e carregamos o capacitor. Mas veja que no ato de carregar o capacitor, nós tínhamos, né, uma bateria de 3 volts. E essa bateria está com polaridade reversa à polaridade do sinal de entrada. Eu vou desenhar aqui para não confundir, né? Vou voltar aqui, colocar a polaridade considerando uma análise da primeira situação de carga do capacitor. Nós tínhamos um sinal assim. Dessa situação, eu tenho 12 na entrada, eu tenho esse diodo polarizado diretamente, porque o capacitor está descarregado, ele é praticamente um curto-circuito no início, e eu tenho uma bateria de 3 volts associada em antissérie com essa bateria de 12. Então, 12 menos 3 vai sobrar quanto? 9. Então, esse capacitor vai carregar com positivo, porque a corrente está entrando aqui, e negativo de cá. E quanto que eu vou ter de tensão em cima do meu capacitor? 9 volts. Porque agora os 12 não se somou mais como aconteceu aqui, né? Aqui os 12 de entrada havia se somado com os 3 e a gente carregado o capacitor com 15. Aqui esses 12 agora foi subtraído por 3 e a gente tem 9 volts ali. Voltando para a nossa análise inicial aqui no semiciclo positivo, então vamos considerar aqui a fonte positiva em cima e negativa embaixo. Nessa situação, o que nós temos? Nós temos menos mais, menos mais. Da mesma forma que anteriormente, essa bateria está em série com o capacitor. Então, menos mais, eu vou ter 12 mais 9. 12 mais 9 eu terei 21 volts. Esses 21 volts vai fazer o meu diodo polarizar diretamente? A resposta é não. Por quê? Porque esse positivo vai aparecer aqui e esse negativo vai aparecer aqui. Então, negativo no anodo em relação ao cátodo faz o diodo estar polarizado reversamente. Então, esse ramo aqui, ó, será uma chave aberta. Mesmo considerando que nós temos esses 3 volts aqui. Nesse caso, esses 3 volts, mesmo em repouso, né, analisando essa situação inicial, ele já está polarizando o meu diodo de forma reversa, porque o positivo está no cátodo e o negativo no anodo. Então, para fazer a nossa análise inicial, é como se nós eliminássemos esse ramo. Por quê? Porque o diodo estará aberto. Então, 12 com 9, essas duas fontes vão se somar e essa tensão vai aparecer aonde? Na minha saída do meu resistor. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou desenhar o sinal. No semiciclo positivo, eu tenho 12 na entrada, na minha saída eu terei quanto? Terei 21, que será o somatório dos 12 com os 9 volts. 21 volts. A partir desse ponto aqui, o meu sinal de entrada, ele inverte sua polaridade. Então, a partir desse... Quem vai vencer? A fonte de 12. Então, a polaridade do sinal de saída terá a polaridade da fonte maior, mais embaixo e menos em cima. Como a nossa referência é mais em cima e menos embaixo, esse sinal com mais embaixo e menos em cima será um sinal negativo na saída. E negativo com amplitude de quanto? 12 menos 9, de 3. Então, esse sinal aqui, ó,
ele vai para menos 3 volts. Durante todo o semiciclo negativo, nós teremos um valor aí aproximado de 3 volts. Então, eu vou colocar aqui, então nesse ponto aqui, nós teremos menos 3 volts. Agora, um fato interessante aqui também dessa análise é que o nosso circuito, nas duas análises que a gente fez, nós consideramos o diodo sempre desligado. Num semiciclo ele está desligado, no outro semiciclo ele está desligado. Então, se o diodo está sempre desligado, então por que desse componente estar aqui? Ele está aqui primeiro para que nas duas condições nós tenhamos uma situação em que em um pequeno intervalo de tempo ele irá ligar para carregar esse capacitor aqui. Porque o que acontece? Aqui a gente está analisando o circuito ideal. Vai haver um momento, e esse momento ele é considerado na transição, ó, nesse ponto aqui, quando eu tenho a entrada em 12, de repente eu jogo para menos 12, no semiciclo positivo, o que aconteceu no semiciclo positivo? Eu estou fornecendo 21 volts para minha carga. Então a minha carga está drenando corrente. Quem está fornecendo essa corrente são as duas fontes, que é a minha fonte de entrada mais o capacitor. Então, se o capacitor está fornecendo corrente, ele está perdendo carga. Então, a tensão nos terminais dele está diminuindo. Nessa análise ideal, a gente está considerando que ele não descarrega. Mas, na prática, há uma pequena descarga. Essa pequena descarga, essas cargas que ele perdeu, ele vai repor essas cargas quando? No próximo semiciclo, no caso, no semiciclo negativo. Então, no intervalo muito pequeno, no semiciclo negativo, nós teremos que esse 12, que é a tensão aplicada no anodo, ficará maior do que a tensão do capacitor mais a tensão da bateria. Por quê? Porque a tensão do capacitor não será 9, ela será menor que 9. Então, no intervalo curto, esse diodo entra em condução, fazendo com que essa fonte de 12 forneça quase que instantaneamente a quantidade de carga para repor as cargas perdidas no ciclo anterior do capacitor. Então, o capacitor, em um intervalo muito curto, entra em condução e carrega o capacitor. O diodo entra em condução e carrega o capacitor. Essa análise é válida para qualquer circuito ceifador, né, considerando aí um circuito real. O que é interessante, reforçando, é que o capacitor e o resistor, que é o meu tal, né, também descrito como a constante de tempo, né, o tempo que o capacitor leva para carregar e descarregar, é o nosso tal, a nossa constante de tempo. Interessante que esse tal ele seja muitas vezes maior do que o meu período do meu sinal de entrada. Lembrando que o período é esse intervalo aqui, ó, esse intervalo desse ponto até esse ponto. É o que não se repete, é o tempo necessário para se completar um ciclo. Por que isso? Porque se o período for um valor próximo do tempo de carga e descarga, esse capacitor vai se descarregar, e essa descarga do capacitor vai fazer com que o sinal saia com muita distorção, né? E aí, quanto mais próximo essa condição do período com o RC, com o tal, pior é para o nosso circuito grampeador. Então, o ideal é que o capacitor vezes o resistor, né, esses dois valores, tenham um valor de tempo aí muitas vezes maior do que o período do meu sinal de entrada. Bom, dessa forma a gente fecha esses outros dois exemplos. Bons estudos, forte abraço.